E eu estou recebendo aqui, coincidentemente, foi na quinta, foi na sexta-feira, eu tinha conversado com o Patrick, de ele vir na segunda-feira para falar sobre essa ação que é Quixeramobim Unido pela Erradicação do Trabalho Infantil. Ele já vinha aqui pro programa na segunda-feira, hoje, para falar sobre essa pauta. E, infelizmente, aconteceu essa situação ontem, domingo, e foi justamente o Patrick que estava de plantão e atendeu essa ocorrência. Obviamente que ele não pode trazer mais detalhes, porque quando você está tratando de uma situação que envolve um menor, é em segredo de justiça. Essa investigação que vai ser feita já foi aberta, iniciada, vai ser conduzida pelo delegado aqui, já está em curso. E o Patrick, eu queria que ele abordasse, assim, mesmo aquilo que ele pode, sobre essa ocorrência, né? O Patrick, seja bem-vindo, muito bom dia, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Tudo bem? Tudo bem, Stein, bom dia. Felizmente, aconteceu esse fato que a cidade toda, toda repercutiu demais. Repercutiu demais por se tratar de uma criança, de um recém-nascido, e um fato que gerou, toda uma revolta por parte da população pelo fato, em si, mas que, como eu disse, o Conselho Tutelar está acompanhando, o Poder Judiciário está acompanhando, as forças de segurança também estão acompanhando o caso, está todo mundo numa força-tarefa acompanhando essa situação. Para quê? Para que nós, quanto Conselho Tutelar, o mais importante para a gente é a criança. A criança está bem, a criança está tranquila, num lugar seguro, que essa é a importância que a gente traz e que a gente está acompanhando para isso, e que a gente quer trazer para a população é isso, que a criança está bem, a criança está no lugar tranquilo. Questões de detalhes a gente não pode dar, mas a gente quer trazer para a população isso, que a criança está bem, está em um lugar tranquilo, está sendo dado todo o suporte, o município está dando todo o suporte à criança, aos familiares da criança que estão com ela. Então o município está todo unido para que essa criança e os familiares tenham total apoio nesse momento delicado que está se passando. E como você disse, as investigações elas vão ocorrer ao longo dos dias e ao longo das semanas para que se possa ter aí o encaminhamento devido a qualquer situação em relação a isso. Mas nós, quanto Conselho Tutelar, estamos dando suporte à família, à criança, e também o município está dando suporte à família, na qual está com a criança e com a mãe, para que eles sejam amparados da melhor forma possível. O exame necessário, a criança já imagino que já deve ter passado, e essas respostas virão dentro do curso da investigação no tempo adequado. E eu sei que isso mexe muito com a opinião pública, e todo mundo quer saber o resultado desse exame, mas eu imagino que isso não vai ser divulgado, porque justamente é um menor. Na verdade, a criança não tem nem 1 ano, tem 4 meses, pelas informações. Então, é muito difícil que a gente tenha acesso a essas informações justamente por conta disso e, obviamente, compreendido por conta de ser uma criança, um menor. E a polícia tem todo o sigilo necessário e a justiça vai começar, a polícia vai fazer a investigação e dentro do curso da investigação deve ouvir os vizinhos, deve ouvir os familiares, deve ouvir o irmão da água, deve ouvir todo mundo e aí as respostas surgirão ao longo do tempo da investigação. E o Conselho vai acompanhar tudo, Sim, com certeza, a gente está acompanhando. Como eu disse, a gente está dando suporte à criança. A criança está bem. Tá bem, está com a mãe, com a família materna. Então, graças a Deus, ela está tranquila. Como eu disse, está dando todo o suporte. A família está dando todo esse suporte também, como tias, quanto sobrinhos da família. Todo mundo está de mãos dadas para dar todo esse suporte com a criança junto com os outros familiares. Então, a criança está em um lugar seguro e a gente vai continuar acompanhando o caso, como a gente já acompanha, para que, como eu disse, a família e a criança tenham total suporte para que eles fiquem tranquilos e seguros, que é a prioridade absoluta. E a investigação siga o seu curso normal, siga o seu curso normal, mas como eu disse, a nossa prioridade absoluta é a criança estar em segurança e estar com total apoio e suporte a qual está sendo dado a ela pelo município. Perfeitamente. Bom, vamos virar a página, vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre esse movimento, que o Quixeramobim, o Poder Público e a sociedade civil, todos unidos pela erradicação do trabalho infantil. E você está aqui com o psicólogo Ramon, ele também vai falar um pouquinho com a gente sobre esse mês, no dia 12 de junho, foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, e vocês estão com uma programação especial para debater esse tema, não é isso? Explica para a gente, Patrick.
A gente está com a programação, né? O mês de maio a gente trabalhou o combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, e agora no mês de junho a gente trabalha a erradicação do trabalho infantil. Para muitas pessoas é algo distante, é algo que acontece nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né? Que a gente sempre vê nas novelas, nos jornais e tudo. Mas no município de Xeramobim existe casos de trabalho infantil, né? Assim, ainda são índices um pouco baixos, porque não se tem uma demanda de denúncias maiores, então os que a gente toma conhecimento, a gente acompanha de uma forma direta, juntamente com o CREAS e com toda a rede do município. Então, mas que é existente e que a gente sabe que tem, né, casos existentes em relação à questão do trabalho infantil. Então, durante o mês de maio, o município de Xeramobim trabalha junto à rede essa temática da erradicação do trabalho infantil. E aquelas questões que a gente sempre fala das distorções, né, que os pais têm em casa. Eu não posso pedir o menino para encher uma garrafa porque é trabalho infantil. Não posso pedir o meu filho para poder lavar o prato, né, que comeu porque é trabalho infantil. Então, para desmistificar essas questões em relação às famílias e também para poder dar um alerta aonde é que eu denuncio, a quem eu procuro, aonde é que eu vou, como é que é feito todo esse protocolo nessa rede que existe em um caso desse trabalho infantil. Então, por isso que a gente está aqui, quanto o Conselho Tutelar e quanto o CREAS, para poder dar mais ou menos um panorama de como é que acontece pelos bastidores, né, um atendimento a essa situação quando chega ao Conselho de Trabalho Infantil. Perfeitamente. Doutor Ramon, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Ramon Salles, sou psicólogo. Atuo como, né, técnico no CREAS de Xeramobim. E juntamente com o Conselho Tutelar, com as políticas públicas, né, a gente faz esse acompanhamento familiar, né, o papel do CREAS como equipamento pertencente à política pública de assistência, assim como os CRAs, a gente faz esse acompanhamento familiar para fortalecer esses vínculos, né? O CRAS como proteção social básica é para prevenir a violação de direitos, e quando chegar o CREAS, que é a média complexidade, é porque, de alguma forma, de certa forma, esses direitos, né, já foram violados, está existindo algum tipo de negligência, né? E aí cabe ressaltar também que o CREAS ele acompanha a sociedade como um todo, né? São idosos que estão sendo negligenciados, crianças e adolescentes, pessoas que estão em situação de rua, pessoas com deficiência, né? E mulheres, enfim, né? Pessoas que estejam, de alguma forma, tendo esses direitos, estejam sendo violentadas, né? E a gente faz esse acompanhamento familiar para fortalecer esses vínculos, né? Com uma equipe multiprofissional, advogado, assistente social, psicólogo, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho da melhor forma e fazer com que esses vínculos eles se restabeleçam. Perfeitamente. Ô, Patrick, no Conselho Tutelar, existem casos de trabalho infantil sério mesmo aqui no município de Quixeramobim? Sim, com certeza. Século XXI? Existe, com certeza existe. Como eu disse, a gente acha que acontece nas grandes metrópoles, em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, a gente nem fala, né, por ser a capital. Mas no interior existe, não só no Quixeramobim, mas em todo, né, o estado do Ceará, nos interiores do estado, existe trabalho infantil, principalmente, aí a gente traz um panorama onde acontece mais os índices de trabalho infantil é na zona rural, pelaquela questão cultural, de você dar continuidade à lida do campo, né, de você dar continuidade à questão das terras da família, de lida com o gado, de lida da fazenda e tudo. Então, na zona rural é mais presente. Por quê? Porque muitas vezes o adolescente ou a criança, ele deixa de estudar, e aí quando se configura o trabalho infantil, ele se evade da escola para poder se dedicar realmente àquela atividade. E aí é onde se configura o trabalho infantil, porque o trabalho infantil é qualquer forma ou ato de atividade que vá ter prejuízo social, educacional, moral ou psicológico da criança ou adolescente. Então, nesse caso, se ele sai da escola, que é um direito dele de estar estudando para ir trabalhar, o direito dele está sendo violado. Então, automaticamente, isso é um trabalho infantil. Então, o município tem os índices de trabalho infantil, principalmente na zona rural, mas a gente, juntamente com a rede, tenta erradicar isso de uma forma direta, e por isso que a gente vem até aqui o programa e vai até as escolas para poder falar para os adolescentes, para poder falar para as crianças de uma forma mais diferente, de uma forma lúdica às vezes, para que elas tenham esse entendimento e que eles sejam multiplicadores dessa ideia para os colegas, nas redes sociais, para que tenham esse acompanhamento, porque realmente, como eu disse, é uma missão do Conselho Tutelar, do CREAS e de toda a rede e do município. Mas a gente precisa do apoio das famílias e do entendimento das famílias em relação a isso, porque muitas vezes a problemática em si ela acontece dentro da família. Por quê? Porque a família tem o entendimento de que eu vou tirar da escola e vou colocar para trabalhar, porque é melhor ele trabalhando do que
né, ele fazendo outras coisas. Mas a gente sabe que não tem só o trabalho. O município tem serviço de convivência, o município tem outras oportunidades no esporte. Então, ele não necessariamente precisa estar trabalhando para ele não estar em outro mundo, né? Fazendo outras coisas. O município disponibiliza de outros serviços para que esses adolescentes, essas crianças, no contraturno da escola, quando não estudam no tempo integral, eles possam ter acesso a esse tipo de serviço para que eles realmente tenham, né, o serviço educacional, o serviço de esporte, para que eles possam preencher o tempo e também melhorar o rendimento dele escolar, ou melhorar o rendimento esportivo, e aí vai, né, dar disponibilidade de cada um e atender às demandas em relação a isso. Também eu posso, só complementando, né? E também da assistência social, né? Como nos CRAs a gente tem um serviço de convivência, né? Que é exatamente o contraturno, que essas crianças vão para a escola pela manhã, pela tarde elas participam dos serviços ofertados pelo CRAs, né? Então, assim, o nosso trabalho, o nosso papel é levar para essas famílias o conhecimento, né? O conhecimento de que existem políticas públicas ali para elas, né? Serviços que são ofertados que podem dar uma melhor qualidade de vida, né, que podem ajudar no dia a dia, na rotina, né, e auxiliar também essa família, né, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né, exatamente essa questão cultural, né, é porque eu fui criada assim, né, a gente escuta muito isso hoje, e não dei para não prestar, enfim, e aí o nosso trabalho é esse, né, de sensibilizar essa família e fazer com que ela compreenda que os tempos são outros, né, de que nós temos as políticas públicas aí ofertadas para que, né, a cultura, o esporte, né, dentro da própria assistência social, para que essas crianças tenham outras possibilidades, né? Você falou importante porque tem uma frasezinha que a gente fala que, infelizmente, isso camufla muito o trabalho infantil. No meu tempo, mas o tempo é outro, né? Foi do tempo em que a criança saía de casa muito cedo para poder trabalhar, para dar o provimento e sustento da família. Hoje os tempos são completamente diferentes, né? O acesso que as crianças têm à escola, o acesso que as crianças têm a práticas de lazer, em contraturno. Hoje o menino passa o dia na escola e as redes estaduais e municipais, enfim, estão cada vez mais se aprimorando para que esse menino fique o dia todinho dentro da escola, para não ficar perambulando no meio da rua por aí, né? Então, o local da criança é a escola mesmo. E aí tem aquela história, né, do menino não lavar o copo que bebe o soco, né? O prato que comeu. Isso no mínimo é educar a criança, não é, o Patrick? Com certeza. É um tabu que a gente vem quebrando ao longo dos tempos em relação a isso, porque as pessoas têm essa problemática. A gente chega muitas vezes nas escolas para poder ter os momentos de conversa, e aí os pais dizem assim, mas é porque o Conselho Tutelar, vocês agora, quando existe Conselho Tutelar, a gente não pode mais fazer nada, né, em relação a isso. Eu disse, não. Mas existe a diferença em questão de trabalho infantil, e existe a diferença em criar responsabilidade. Exato. Porque você comeu, né, ali, lavar o seu prato, lavar o copo que sujou, comeu, sujou, limpa, arrumar a cama, Deus. Né? Se acordou de manhã, dobra o lençol, coloca na cama. Isso não tem nada, né? Encher a garrafa, bebeu água, a garrafa está seca, enche a garrafa. Isso não se configura como trabalho infantil. Exatamente. É uma atividade que você faz dentro de casa. Educacional, inclusive. Para ajudar os pais e poder melhorar ali o rendimento da convivência em família. Então, é como eu disse, o trabalho infantil ele só se configura quando a criança ou adolescente ela é prejudicada no sentido educacional, psicológico, social, e aí tem todo esse contexto em relação a isso. Quando a criança muitas vezes sai da escola para poder vir para dentro de um trabalho ou desenvolver alguma atividade em relação a isso. Então, por isso que hoje, como o Ramon disse, o município oferta serviços de convivência no contraturno para quem não tem o ensino integral ainda no ano específico. Então, o município oferta esse serviço de convivência para quê? Para que a criança que estuda na parte da manhã ela vá para o serviço de convivência na parte da tarde e quem estuda na parte da tarde vá para o serviço na parte da manhã. Então, funciona os dois turnos para que minimize o máximo possível das famílias terem essa questão assim, mas ele está fazendo isso porque eu não tenho onde deixar. Muitas vezes a gente sabe, né, que os pais trabalham o dia todo, têm uma vida corrida e tudo. Então, esse serviço já é para justamente melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes. Então, por isso que a gente, né, coloca aos pais, o município tem serviços para isso, então a gente pede aos pais que se tem, né, esse entendimento, se tenham essa situação e procurar um serviço de convivência, procurar outros também, a gente tem alguns serviços também ofertados por outras instituições privadas que em relação a esse contraturno, para que as crianças e adolescentes não tenham que estar trabalhando ou tenham que estar só em casa ou desacompanhados em relação a isso. Ô, Patrick, vou fazer uma pergunta aqui que pode ser comum, mas aí você me diz aí qual é a orientação do Conselho Tutelar. Por exemplo, eu tenho um filho que ele estuda só pela manhã.
e eu tenho um pequeno merceariazinha, uma bodegazinha lá no meu sertão, ou então eu tenho o meu roçado, e aí quando é no contraturno que o menino está em casa, ele gosta muito de ir mais eu, sabe? Roçado, gosta muito de ficar na mercearia ali mais eu, aí chega um, chega outro, não sei o que, não sei o que. Isso também pode ser considerado trabalho infantil ou não? Mesmo que isso dentro daquela corrente familiar, daquela rotina do dia a dia, ou não? É como eu disse, o trabalho infantil ele é qualquer atividade que vá prejudicar ele educacionalmente, social, psicológico ou de qualquer outra situação desse sentido. Então, você tem uma mercearia, você tem seu filho, e ali você está com ele ali, você está lá na sua mercearia tomando de conta e o seu filho está perto. Pega um dinheiro aqui, né, para entregar a pessoa, para passar um troco. Isso aí não se configura porque, como eu disse, é uma atividade que está sendo supervisionada pelo pai, né? O pai está ali, ou o responsável está ali, e que não vai trazer nenhum dano a ele, porque ele indo para a escola, tendo o acompanhamento total, isso não vai gerar como trabalho infantil, porque vai ser uma atividade que não vai estar gerando força, não vai estar gerando nenhum tipo de especificação. Agora, um exemplo, você tem uma mercearia, aí seu filho lhe ajuda, aí você vai descarregar um saco, né? Esse saco de 60 quilos, 50 quilos, aí você pede, vai ali, menino, descarrega aquele saco ali no caminhão. Aí é o que não pode. Aí é outra situação, né? Porque ali vai estar trazendo dano a ele, tanto a questão do físico dele, por pegar um peso excessivo que o corpo dele talvez não suporte, e principalmente a questão de que daqui a alguns anos, quando ele se tornar um adulto, ele vai ter, como eu disse, essa cultura, né, ideologicamente, de que aquilo é normal e aí pode reproduzir com as próximas gerações que vêm futuro dessa família. Então, existem essas situações e existem situações. Então, são coisas separadas. O fato dele ter o suporte da família e ter uma supervisão de um adulto ali no momento e uma atividade que não vai gerar nenhum tipo de transtorno, né, de prejuízo a ele, não se configura como trabalho infantil. Agora, como eu disse, nessa situação, vai descarregar um caminhão, pega ali um fardo de coisa para entregar na casa de fulano. Aí é o que não pode, porque vai gerar para ele um transtorno, não agora, mas talvez futuramente ele pode ter problema físico em questão de saúde em relação a essa situação que ele desenvolveu. Que não venha a violar qualquer tipo de direito, né? Direito ao lazer, à saúde, à educação, né? Então, o trabalho infantil ele se configura basicamente nisso, quando o direito está sendo violado, né? Perfeitamente. Ô, doutor, e como é que a psicologia explica, como é que a psicologia auxilia, né, nessas famílias que estão passando de repente, não só a questão do trabalho infantil, mas também o abuso sexual de crianças e adolescentes, infelizmente é uma realidade não só aqui do nosso município, mas também da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. A violência contra a mulher, infelizmente nós temos uma região e um município, infelizmente, que registra muitos casos. Eu lido com essas notícias todos os dias aqui do plantão e vejo o quanto de registro tem. Imagina os que não são registrados, né? Como é que vocês têm trabalhado para prestar assistência a essas famílias que estão precisando desses serviços aqui na cidade? Pronto, nós trabalhamos com violência, né? Como eu já falei anteriormente, todo e qualquer tipo de violência, seja ela física, emocional, patrimonial, ela vem com a violência psicológica atrelada, não é verdade? Então, assim, se você está sofrendo uma violência doméstica, automaticamente aquilo, de certa forma, te abala psicologicamente, né? Uma criança, um adolescente que foi abusada, estuprada, enfim, assim como uma criança que também, né, está em uma situação de trabalho infantil. Então, assim, o nosso acompanhamento, que é um acompanhamento psicossocial, que a gente chama, né, que é através da assistente social, do psicólogo, da advogada, a gente auxilia essa família, né, porque ficam resquícios, né? Então, são realizadas visitas domiciliares, atendimentos no próprio equipamento, né? Então, assim, a gente faz o PAF, que é o Plano de Acompanhamento Familiar, né? De acordo com a realidade daquela família, a gente vê quais são as necessidades. Essa família ela precisa de um acompanhamento psicológico mais assíduo, né? Precisa de um atendimento jurídico, né? A gente puxa a advogada também. Então, assim, é um trabalho realizado de uma forma bem coesa, né? Nós profissionais, a gente se conversa bem para que a gente possa ver, né, uma evolução na situação dessa família. Certo? Ô, Patrick, e quem precisar ter acesso a esses serviços, como é que faz? Procura quem e onde? Pronto. Como a gente falou, né, os canais de denúncia, que são existentes não só para o trabalho infantil, mas para abuso sexual, violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente. Então, os canais de denúncia é o Disque 100, um deles, né, é universal, o Disque 100 vai para o Disque Direitos Humanos em Brasília e de lá eles encaminham para a gente na cidade respectiva. Tem o número do Conselho Tutelar, né, que é o número de sobreavisos, que é 24 horas, que é o DDD 88 9272 3733.
é o nosso telefone de sobreaviso, né, que fica 24 horas com um conselheiro, né, cada dia da semana específico. E nós temos também os outros portas de entrada. O próprio Conselho Tutelar, a própria sede, que fica na Rua Doutor Monteiro Filho 151, em frente ao Colégio Censo, né, acessível a todo mundo. Tem o próprio CREAS, tem os CRAs também das comunidades dos bairros. Tem qualquer órgão do município, a Secretaria de Educação, a assistência social. Vou fazer uma pergunta bem... Eu ia chamar... Não, mas não vou chamar não, porque é muito ruim chamar isso. Eu vou fazer uma pergunta bem simplória. Qual é a diferença do CREAS para o CRAS? Tem diferença? Se não, não tem. Tem diferença? Tem diferença. Eu estou perguntando porque é uma pergunta de senso comum, tá? Pronto, não, mas a gente está aqui para responder. E o CRAS faz o quê e o CREAS faz o quê? Pronto. Ambos fazem parte da política pública de assistência social. Sim. Certo? O CRAS, ele faz parte da proteção social básica, certo. Que é o quê? A porta de entrada da política pública. Estou com dificuldade psicológica, estou com dificuldade alimentar, estou com dificuldade... Por exemplo, ambos acompanham pessoas que estão em algum tipo de vulnerabilidade. Certo? Dentro de um CRAS, existe o acompanhamento familiar para que os vínculos familiares sejam fortalecidos, né? O fortalecimento de vínculos familiares. Existem também os técnicos, né? Assistente social, psicólogo, pedagogo, que fazem esse acompanhamento familiar para que os vínculos não sejam rompidos, certo? E aí, dentro do CRAS também existem os benefícios eventuais, né? Que são para essas pessoas que possuem perfil, né? Existe o aluguel social, o benefício da cesta de alimentos, né? A entrada no benefício de prestação continuada, que é o BPC, auxílio funeral. Então, assim, as pessoas que fazem parte, né, do cadastro único, né, que recebem Bolsa Família, porque assim, o cadastro único ele não é única e exclusivamente para receber o Bolsa Família. Existem, né, esses outros benefícios eventuais que perpassam, só que a maioria das pessoas conhecem só o Bolsa Família, Bolsa Família, né? E aí também é ofertado pelo CRAS o quê? Oficinas, né? Por exemplo, oficinas de pães e bolos, de design de sobrancelhas, de pizzas, de hambúrgueres, né? Sempre é ofertado, né? Cursos ofertados pelo SENAC. Então, assim... No sentido de formação desse público, né? As pessoas são atendidas, né? Exatamente, para que elas tenham uma fonte de renda extra e saiam dessa situação de vulnerabilidade. Perfeitamente. Né? Então, assim, antes eu fazia parte do CRAS 3, né? Então, eu peguei lá, na época que eu ainda estava, curso de salgados, né? Salgados fritos, salgados de forno, né? De bolos. Então, assim, dentro dessas possibilidades que são ofertadas pela política pública de assistência, nós conseguimos ver famílias que saem de uma situação de vulnerabilidade e que conseguem, por exemplo, um pai e uma mãe que tem 4 ou 5 filhos, né, e vivem de Bolsa Família. Então, assim, fazem um curso desse, de design de sobrancelha, de manicure, pedicure, de pães e bolos, e aí começam a investir esse Bolsa Família nisso e quadriplicam a renda, né, e que conseguem ter uma renda melhor, dar maiores possibilidades para esses filhos, né? E aí, o que acontece? Quando chega ao CREAS, né, que é a média complexidade, né, o CRAS é a proteção social básica. O CREAS é a média complexidade. Aí já liga uma luzinha, porque algum direito foi violado. Certo. Existia um rompimento nesse vínculo familiar, né? O CRAS faz ali aquele trabalho de fortalecimento, de que não seja... Mas, por algum motivo, existia um rompimento nesse vínculo, né? É uma criança que está em situação de trabalho infantil, que está sendo negligenciada, né? Que a filha, o filho, enfim, sofreu algum tipo de assédio, e aí vai para o CREAS. Né? E a gente faz também esse trabalho psicossocial, né? Com esses profissionais que fazem parte da equipe técnica. E aí a gente faz esse acompanhamento, né? Até que essa situação seja superada. Superada, a gente encaminha novamente para a proteção social básica para que o trabalho de fortalecimento de vínculos seja dado continuidade. Perfeitamente, compreendido. Você que está em casa, deu para compreender bem aí o funcionamento do CRAS e a diferença do CRAS e do CREAS. Bom, meninos, muito obrigado pela presença. O dia 12 foi véspera do feriado, dia 12 é uma data meio ruim, assim, eu digo, meio ruim para a gente fazer alguma atividade nesse sentido, porque o Santo Antônio rouba
Meu Deus do céu, usando palavra, eu roubo no bom sentido, gente. A atenção toda, porque, né, a festa do padroeiro, feriado, todo mundo, enfim. E aí fica difícil você programar uma atividade como essa numa data como essa, né? Mas parabéns aí pelo trabalho, meninos. Então, lembrando, dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É uma data que foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 2002. Já tem um chão aí, já são mais de 20 anos que essa data é lembrada e é importante a gente sempre ressaltar e faz parte de uma rede de outras instituições. Estou vendo aqui o Ministério Público do Trabalho, estou vendo aqui o próprio Governo Federal, através do seu Ministério do Trabalho e Emprego, a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, enfim, vários órgãos ligados às instituições governamentais unidos em prol de debater essa data que é tão importante. Gente, muito obrigado, tá? Pela presença. Patrick, muito obrigado. O doutor Ramon Salles, também muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado, a gente queria agradecer o espaço, né? Você sempre solista essas causas, né? E que, como eu disse, a gente pede o apoio da população porque o município está unido, né? Todos os órgãos unidos de mãos dadas para poder garantir os direitos não só da criança e do adolescente, mas de qualquer pessoa que esteja passando por qualquer vulnerabilidade. Mas a gente precisa do apoio da população para que chegue até a gente esses casos e que a gente possa atuar e fazer da melhor forma possível para garantir esses direitos violados. Perfeitamente. Muito obrigado, viu? Nós, como CREAS, né, estamos localizados atrás da UPA. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem estar nos procurando, né? A gente recebe demanda espontânea, né? Que é o atendimento à pessoa que chega. Então, sempre tem um técnico disponível para tirar qualquer tipo de dúvida, né? E a gente realiza os encaminhamentos necessários. Perfeitamente. Certo? A amiga, como é o seu nome? A Marlide também está aqui acompanhando os meninos. É a nossa coordenadora. Ah, tá aí a coordenadora do CREAS. Então, muito obrigado também pela presença aqui no programa.